Olá pessoal, eu sou a professora Tatiane Prockner, professora colaboradora da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E nesse período, de isolamento social, nós estamos desenvolvendo atividades remotas dentro do ciclo virtual de atividades complementares do Colegiado dos Cursos de Letras, da UEPG. Para essa semana eu preparei uma discussão que eu intitulei como Retrato Drummondiano da Mulher Patriarcal. Eu vou estabelecer um recorte de poemas dentro da obra Boitempo, da trilogia Boitempo, da qual eu já comentei no vídeo que eu gravei na semana passada. E vou falar um pouquinho sobre essa sociedade que retrata ali final do século XIX, início do século XX, até meados do século XX, que vai retratar justamente essa vivência da mulher patriarcal, voltando o olhar então para uma autoria masculina, que apresenta esse viés, olhar para a mulher patriarcal e descrever as situações, as vivências dessas mulheres nesse período, nessa época. Então, o eu lírico que se volta, então, para a infância, drummondiana, ele vai nos apresentar essa realidade aí das mulheres nessa época. Então, aqui na sequência eu vou apresentar uma imagem, que eu trouxe aqui do Salvador Dalí, e um trechinho de uma obra do Machado de Assis para a gente começar a nossa discussão e estabelecer alguns intertextos, assim, algumas reflexões para a gente, assim, para dar um destaque a mais, assim, principalmente com relação à imagem, mas não só a imagem em si, mas as imagens também que as palavras criam, Então, eu espero que seja uma discussão bastante produtiva. Então, vamos adiante. Bom, então a imagem que eu comentei, é uma obra do Salvador Dalí, de 1925, que ele produziu na sua juventude. Tem como título Moça à Janela, que mostra a irmã do pintor. Então, uma característica de retrato, a Ana Maria, que ela está, então, como a gente pode ver claramente, de frente para uma paisagem, e é um lugar específico aqui, que ele destacou. E essa obra, hoje em dia, ela se encontra no Museu Reina Sofia, em Madrid. Bom, essa obra aqui, então, ela vai representar para a gente, de acordo também com o que nós vamos discutir na sequência, que essa janela, ela representa possibilidades, mas ela vai dividir dois espaços, esse espaço interior, e o espaço exterior. A gente observa aqui, a amplitude do espaço do fora, e inclusive até o mar parece tocar ali, a personagem, esse espaço. Mas o que a gente vai pensar nos textos que a gente tem aqui é muitas vezes essa limitação que essa sociedade patriarcal representou para a mulher. E da mulher dentro desse espaço interior, que o próprio quarto da mulher, a casa, da mulher representa, o lugar onde ela está representa, é um espaço que ela não consegue enxergar como valoroso muitas vezes, e ela acaba reproduzindo o discurso patriarcal porque ela cresceu dentro daquele discurso, ouvindo aquele discurso e praticando aquele discurso. Então é sempre essa busca, a espera nessa janela, porque as possibilidades elas existem, mas elas são muitas vezes restritas, Elas são um limite ali para as mulheres, diante do que a sociedade impunha. Claro que muita coisa mudou hoje em dia, mas ainda existem resquícios, dessa sociedade patriarcal, machista, Então, inclusive, observem que aqui, eu quis também selecionar essa imagem, nós temos uma aba aqui na janela somente, Isso também pode representar essa possibilidade, de abertura, que existe essa possibilidade, de abertura, a janela não está totalmente fechada, ela está aberta, mas por algumas imposições a mulher ainda é limitada, Então tem vários elementos que a gente poderia pensar aqui, Mas também uma das coisas que a gente vai discutir é justamente a passagem do tempo para a mulher,
né? Porque em determinada idade ela tinha essa necessidade, então essa imposição, né, da família para se casar. E se ela passasse dessa idade, ela já era considerada como uma solteirona, enfim. Então tem várias questões aqui que a gente vai estar discutindo, né? Mas é legal a gente estabelecer já essa conexão, né, com uma imagem, porque ela fixa bastante, né, na nossa mente, né? Bom, na sequência, então, eu trouxe aqui um trechinho do Machado de Assis, da obra Quincas Borba. Fala um pouquinho sobre a personagem Dona Tonica, que é uma personagem secundária, né, filha do Major Siqueira, que ela é considerada como uma solteirona na cidade já com 39 anos, então ela tem a esperança ainda de se casar, né, mas isso não dá certo para ela. Ela tem a esperança de casar com o Rubião, né, mas o casamento não vai dar certo, né? As ideias que ela estava fazendo sobre ele acabam não dando certo, e ela acaba sofrendo muito por conta disso, né? Por conta de ter se permitido idealizar, né? Uma relação amorosa, enfim. E o que a gente vai perceber aqui é todo o cuidado dela, do espaço que ela preparou, das prendas dela, né? É uma mulher que ela acabou se dedicando totalmente, né, para algo ilusório, sem enxergar o valor de tudo isso que ela produziu, né, como esse espaço interior dela, né, dentro desse espaço interior, não enxergando esse valor e as possibilidades, né, por conta dessas imposições. Então o trechinho diz assim: durou muito tempo essa explosão de raiva interior, perto de 20 minutos. Mas a alma cansou e tornou a si. A imaginação não podia mais e a realidade próxima atraiu-lhe a vista. Olhou em volta de si, mirou a alcova de solteira, arrumadinha com arte, dessa arte engenhosa que faz da chita, seda e de um retalho velho uma fita que recama, enlaça, alegra o mais que pode a nudez das coisas. Enfeita as paredes tristes, aprimora os trastes modestos e poucos. E tudo ali parecia feito para receber um noivo amado. Onde eu li que uma tradição antiga fazia esperar a uma virgem de Israel durante certa noite do ano a concepção divina, seja onde for, comparemo-la desta outra, que só difere daquela em não ter noite fixa, mas todas, todas, todas. O vento, os unindo lá fora, nunca lhe trouxe o varão esperado, nem a madrugada alva e menina lhe disse em que ponto da terra é que ele mora. Era só esperar, esperar. Essa espera nos conecta com aquela imagem, né, que aparece da moça, né? O que que ela olha, o que que ela busca através daquela janela, né? E vejam que a imaginação, né, ela dá lugar à realidade agora. Ela olha em volta e vê que aquilo ali estava pronto, né? Parecia feito para receber um noivo. Quer dizer, a dedicação dela em todo esse tempo para receber um noivo, né? Se dedicar para algo que acabou não acontecendo e quanta coisa ela deixou de viver, né? Ele inclusive faz uma relação aqui com a Virgem Maria, né? Da visita do anjo e a concepção divina, né? Ela esperava que acontecesse um milagre assim também na vida dela, coisa que não aconteceu. Então é uma cena muito triste, né? Que ela deixa então, né, de viver para esperar e esperar, viver em função do outro, né, que de repente nunca chegaria, né? Então essas ideias, né, estão muito presentes, né, nesse período aí em que a gente vai discutir, tá? Antes disso é interessante a gente estabelecer melhor então essa contextualização, né, relembrar algumas obras assim para efetivamente entrar nas análises dos poemas, certo? Muito bem, então vamos ao inventário dessa mulher patriarcal. Nós sabemos que a literatura, né, ela tem discutido muito sobre o que, quer dizer, sempre discute, né, sobre o sujeito e o seu tempo, porque a literatura ela não vai se separar das questões históricas, né? Ela é construída, né, sobre uma base simbólica, de caráter proposital, articulado, né, e vai descortinar esse arsenal histórico de forma crítica sempre, né, desvendando, né, desconstruindo esses discursos de uma forma que a gente possa refletir sobre eles, né, muitas vezes aqueles que
de tão arraigados, acabam propagando ideias assim bastante contraditórias e equivocadas, né? E que é preciso que a gente desconstrua para reconstruir novas realidades, né? E pense as nossas vivências, né? Bom, nesse caso, né, como a gente vai comentar aqui, a gente vai perceber que dentro desse panorama, né, desse cenário aí, muito já se discutiu a respeito, né, da sociedade tradicional, sociedade patriarcal. A literatura, né, discute muito sobre isso. Hoje em dia, né, a autoria feminina, mas não só a autoria feminina, discute muito sobre essas questões também, né, na literatura pós-colonial, né, que vem quebrar esses paradigmas aí. Então, mais ou menos o que a gente vai discutir aqui do século XIX até meados do século XX, né? E uma das temáticas principais aqui são os relacionamentos que a gente vai destacar, né? A questão do casamento, né? Relações familiares, né? Os enlaces amorosos aqui. O modelo da sociedade patriarcal tradicional, nós temos uma forte influência, claro, né, da cultura europeia, por conta, né, da própria colonização, né, brasileira. Então, muitos padrões já foram rompidos com o tempo, né? Mas a gente percebe ainda, né, muito arraigado isso daí. Bom, a gente sabe que os discursos eles vão criando então essas raízes profundas, né? E quando aí um discurso acaba se institucionalizando dessa forma, é muito difícil, né, da gente estabelecer essa desconstrução, tá? Então, para entender isso, basta que a gente olhe, né, para o passado em comparação com o tempo presente, né, especialmente se tratando desses valores estabelecidos dentro do casamento, por exemplo, né? Então, nesse recorte, nós vamos abordar então a visão do poeta Drummond sobre a mulher patriarcal e as imposições sobre a mulher diante dessa sociedade, né, na qual o poeta também viveu as suas inquietações quando menino, né? Em uma das aulas que eu apresentei, eu falei um pouquinho sobre a infância de Drummond em Itabira, né, do mundo Minas. Então, ele retrata essa sociedade, né? O olhar, né, adulto vai voltar para o menino que viveu naquela época, né? E vai descrever para a gente, vai retratar essa sociedade aí da época, com os costumes e tudo mais. Bom, nesse ambiente, né, a mulher ela era preparada para o casamento, né? Era ela que deveria manter as rédeas da família, né? A gente sabe que até hoje, né? Tudo é culpa da mulher. A gente ainda conhece esse discurso aí que é bastante propagado, né? E o que acontecia? Se as mulheres, então, elas não arrumassem o marido, né? Elas estariam condenadas à sua triste solteirice, né? Enclausuradas ou nas suas casas ou nos frios conventos. Quer dizer, muitas vezes até o desejo de uma mulher não era se casar, mas por imposição ela acabava se casando porque ser solteira seria um fardo para ela, né? Havia muito preconceito em relação a isso também, né? Bom, também havia, né, a questão de que se a mulher ficasse viúva, ela poderia se tornar alvo, né, para a sociedade, né, como depravada, enfim, né? Porque se ela ficasse viúva e arrumasse um outro marido, por exemplo, né, ela não estaria honrando ali o seu marido que faleceu, né? Então, inclusive no poema Nova Primavera de Drummond, ele vai discutir sobre isso, né? A tia que é rejeitada pela família por conta de arranjar um novo marido, de casar de novo. E ela aparentemente ela se mostra extremamente feliz, mas isso não importa, né? Porque é a memória do marido que tinha que estar sendo respeitada ali. Então, nós temos que lembrar também, né, aqui como exemplo que eu posso trazer para vocês, né, da cultura indiana, né, quando a Gayatri Spivak, na obra Pode o Subalterno Falar, ela comenta, né, como naquela cultura, né, naquela sociedade, as esposas, quando o marido morria, elas eram queimadas junto, né, com os seus maridos. Quer dizer, se a vida do teu esposo acaba ali, a tua também acaba. Você não tem direito de continuar vivendo, né, de arrumar outro esposo, de continuar a tua vida, enfim, né? Então, o casamento era considerado como uma tábua de salvação em vários sentidos, né? Então, antes de tudo, ó, que pelo menos, né, aparentemente, né,
O casamento era o que fazia os homens respeitáveis, e aqui eu vou falar muitas palavras, né, que a gente deve colocar entre aspas, né? Por exemplo, numa sociedade como a descrita, né, por Foucault na História da Sexualidade, né, que ele falava sobre os séculos 17 e 18, a era vitoriana, né, falava-se muito, primava-se por um discurso de repressão sexual, né? Então buscava-se aquele estabelecimento da ordem, proibindo-se certas práticas, né? O sexo destinado à procriação, né? O sexo dentro do casamento era sagrado, enfim. Mas mesmo assim a gente vai observar dentro dessa história, né, lado a lado, o lar, né, e o lupanar. Porque aí, inclusive nessa época, né, que é um grande registro, né, do aumento de casos de doenças sexualmente transmissíveis, porque aí os homens eles tinham sexo dentro de casa, né, para procriação, e quando eles buscavam prazer, eles iam, né, buscar prazer com essas mulheres dos lupanares, né. Então, assim, a mulher que se mostrava, né, à sociedade em plena luz do dia, ela deveria apresentar aquele caráter, aquele caráter exemplar, né, aquela índole, né, intocada, né, ao contrário das mulheres que viviam então uma vida fácil. Então, aos olhos da sociedade, era o casamento que mantinha essa instituição perfeita, né, a célula da sociedade. Né. Bom, como exemplos assim na literatura brasileira, a gente pode citar vários, né, não só na literatura brasileira, como também na literatura universal, né, a situação da mulher. Por exemplo, Ana Miranda vai descrever, né, em Desmundo, sobre as órfãs virgens de Portugal que são enviadas para o Brasil para se casarem com os colonos e povoarem a terra com crianças legítimas, né, do casamento. Porque o que acontecia muito na época, né, o Brasil colonizado, né, as nativas elas eram exploradas sexualmente, né, elas eram violentadas. Então, o aumento populacional que estava acontecendo aqui, com casamentos ilegítimos, né, então a ideia era trazer essas mulheres para que fizessem então esses homens respeitáveis, né? Então quer dizer, esse pecado entre aspas, né, estava solto aqui no Brasil. Então o enlace matrimonial mais uma vez ele é considerado como uma tábua de salvação para livrar os homens dessa tentação e do pecado, né, com as nossas nativas, né? Vamos fazer desses homens respeitáveis, né, criaturas respeitáveis. Bom, outra questão em relação à mulher, né, a gente pode ver lá na obra da Margaret Mitchell, né, em O Vento Levou, que ela vai descrever a história da personagem Scarlett O'Hara, né, uma personagem muito além do seu tempo, né, e é uma das passagens sobre a gravidez da Scarlett, né, uma das gravidezes dela, né. E até nessa época, né, a mulher ela era algo, vamos dizer assim, errado, né, ou inadequado, vamos colocar assim, inadequado uma mulher sair grávida, né, com a sua barriga à mostra, porque representava então ali aquele estado interessante, né, a marca do pecado da mulher, né, quer dizer, então vamos, né, nos resguardar enquanto estamos grávidas, né, para não mostrar ali para a sociedade, né, o pecado que se realiza dentro do casamento. Enfim, são questões assim que a gente hoje, para nós, é estranho de pensar, né? Mas coisas que realmente aconteciam, né? E que para a gente desconstruir essa visão, essa ideia, né? Observar também a história, né, de como as coisas vão mudando, né? Por muito tempo também, né, essa capacidade, né, propriedade de procriar que a mulher tem, ela foi considerada como um ser diabólico, né? A mulher sangra, então é, existe algo de demoníaco na mulher, né, por natureza, né? E entre outras coisas que se pensavam, né, sobre a mulher. A época também, né, gente, as famílias elas eram muito grandes, né? As mulheres elas tinham muitos filhos, enfim, né? E principalmente quando era uma mulher, uma filha mulher que nascia, né? Havia essa necessidade de casar a filha para que ela, por sua vez, constituísse uma família, enfim, né? E deixasse de ser, entre aspas, um peso, né, para sua família, uma boca a mais para alimentar, enfim. Um exemplo disso a gente pode ter lá em Orgulho e Preconceito, né, de Jane Austen, né, quando a senhora Bennet ela vai tentar casar suas 5 filhas, né, então
Além de tudo, ela teve 5 filhas mulheres, né, para criar para o casamento, né, e ter casamentos vantajosos, enfim, que era, né, o desejo dela, né. Mas assim, casar então era o destino para as mulheres, não importava se você amava ou não o seu marido, né, o seu destino era aquele. Mas a pergunta então seria, de que maneira a mulher poderia se libertar disso? Então, novamente, a gente lembra ali da pintura, né, do Salvador Dalí. Em que momento ela pode realmente transpor essa janela, né? Passar para o outro lado, em que momento que isso pode acontecer? Então, como é que a mulher ela consegue viver diante disso? Nesse universo paralelo, muitas vezes, com uma linha de fuga. Esse universo paralelo, esse universo interior, é o único lugar que ela encontra, né, para se agarrar a alguma coisa. Né? Aquele universo que a Dona Tonica apresenta, toda aquela beleza, né, feita pelas mãos dela, né, é uma fuga também para isso, das possibilidades que ela poderia criar diante disso, diante da imposição que é colocada a ela, né? Então, por isso mesmo, a Virginia Woolf, ela comentava, né, lá no Teto Todo Seu, que a liberdade feminina ela só poderia acontecer se a mulher tivesse um ambiente próprio para ela, né, de propriedade dela, que ela pudesse, de alguma forma, expor a sua subjetividade, deixar fluir a sua subjetividade, né, especialmente para aquelas que pudessem escrever. Então, naquela época, claro, se a mulher tivesse dinheiro, para ela seria muito mais vantajoso, né? Porque ela teria possibilidade de escrever, de deixar fluir tudo isso. E a Virginia Woolf, ela era uma grande entusiasta, né? Escreva sobre o que for possível para você, escreva sobre o que você quiser, mas escreva, mas faça a sua voz ser ouvida, né? Você é mulher, né? E cabe a gente lembrar também que em muitas sociedades, né, o acesso à escola, aos livros, era negado às mulheres. Então, aquelas que tinham essa possibilidade, né, eram aquelas que nos representavam também, né? Então, é legal notar esse posicionamento feminino diante da realidade, né, por meio da literatura, mas em contrapartida também observar a autoria masculina, levando em conta essa discussão. Por isso que eu achei legal trazer aqui essa leitura drummondiana. Eu também estudo, né, a autoria feminina, que eu gosto muito, e eu gosto de observar isso. Eu gosto de observar de que forma que os autores também levantam essa questão. Então, a partir da leitura da leitura da obra poética de Drummond, né, a gente percebe que ele aponta possibilidades diante das circunstâncias vividas pelas mulheres, né? Pois somente agindo e se tornando como homem, né, diante dessa sociedade, é que ela poderia fugir em algum momento daquilo que é ser mulher e das restrições que a mulher enfrentava. Então vejam, né, que numa sociedade patriarcal, muitas vezes somente agindo como homem, você conseguiria algum destaque na sociedade desse tempo, né? Bom, então diante disso eu seleciono dentro da obra Boitempo alguns poemas que vão falar sobre isso, né? O poema Sina, Vida Vidinha, A Condenada, Morte de Noivo. Eu vou comentar um pouquinho ainda sobre a Nova Primavera, né? E por fim eu vou terminar a nossa análise de hoje com Mulher Vestida de Homem, em que ele vai ressaltar o único meio pela qual a mulher poderia mostrar, né, essa sua dor e insatisfação e encontrando uma linha de fuga. Então é bastante interessante, né, essa discussão aí. Bom, para fazer as análises dos poemas, né, como eu tenho feito, né, nos outros vídeos que eu passei para vocês, né, vou levar em conta os aspectos estilísticos do texto, né, a sintaxe, semântica, a sonoridade, né, as redes isotópicas de sentido que vão permitir para a gente as várias interpretações dos versos. Então vamos aos poemas. Aqui eu coloquei só um trechinho do poema Sina, mas eu vou ler ele na íntegra para vocês, para destacar algumas questões, tá? Sina. Nesta mínima cidade, os moços são disputados para o ofício de marido. Não há rapaz que não tenha uma, duas, 20 noivas bordando no pensamento um enxoval de desejos, outro enxoval de esperanças.
Depois de muito bordar e de esperar na janela maridos de vai com o vento, as moças, murchando o luar, já traçam de mãos paradas sobre roxas almofadas hitas grades de convento. Aqui, a imagem que a gente já pode criar, né, é da moça à janela, né? Depois de muito bordar e de esperar na janela, maridos de vai com o vento, elas murcham, né, o luar e traçam de mãos paradas sobre as roxas almofadas hitas grades de convento. E esse convento que vai rimar de vai com o vento, né? Maridos de vai com o vento nas hirtas grades de convento, quer dizer, se você não é limitado ali o espaço da tua casa, quando você se torna uma mulher solteira, né, você pode também ser condenada ou imposto a você, né, mesmo contra a tua vontade, que você se torne freira, que você vá para o convento, né, e permaneça lá enterrada, né, e os teus sonhos enterrados e as tuas possibilidades enterradas, aquele espaço amplo, né, além da janela enterrado, você sempre está do lado de cá, né, da janela, você nunca está do lado de lá, você nunca está naquele espaço de fora, você está do lado de dentro. Então sempre alguma coisa que está presa, né, que está fechado. Bom, o que a gente pode pensar do título, né? É um substantivo que por si só já vai trazer um teor fatídico, denotando um destino associado a uma calamidade, quer dizer, algo não agradável ao sujeito que é impossibilitado de reverter tal situação. Então, é a minha sina, é o meu destino. E não é uma coisa tão boa assim. Então, o título já vai trazer essa ideia, né? Aí, o conteúdo, né, e o sentido do poema já corroboram com essa noção, porque aí começa com o verso nesta mínima cidade. Isso aí já vai indicar, né, a extensão do espaço, que já é pequena, quer dizer, não é nem pequena, ela é mínima, né? E em contrapartida vai falar sobre a mentalidade da sociedade nela inserida, né? Tanto que os moços são disputados para ofício de marido, imagina, né? Ofício de marido, os moços são disputados, porque é uma cidade tão pequenininha, a gente tem que casar todas as moças, né? Então é uma corrida, né, para o casamento, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente pode notar que é uma cidade não pequena, mas mínima. As moças solteiras sofrem a dura sina de ter que disputar marido para livrá-las do seu destino, né? Então, vejam, é interessante a duplicidade que o poeta cria, porque o destino a que as moças estão pretensas é o casamento. No entanto, muitas vezes elas têm o casamento como uma fuga para não submissão a outro destino mais trágico, que é a solteirice. Quer dizer, muitas vezes você pode até não querer se casar, mas é muito mais trágico ser solteira, porque a sociedade vai ter, né, vai te deixar de lado por conta de você ser solteira, né? Bom, também os rapazes eram destinados às moças pela escolha das famílias. Sendo assim, eles eram manipulados pelas forças da sociedade que, de certa forma, né, impunha a eles expandirem as raízes dos patriarcas. Quer dizer, então não é só a questão da mulher viver dessa forma, mas também os homens eram criados dentro dessa sociedade, desses padrões, e reproduzem esse discurso, né, diante das mulheres, né? Bom, aí aqui ele vai falar na sequência, né, sobre esse tom jocoso, né, que ele vai falar aqui, que não há rapaz que não tenha uma, duas, 20 noivas, bordando no pensamento um enxoval de desejos e outro enxoval de esperanças. É muito interessante, né, quando ele diz isso, porque ainda, além delas bordarem o enxoval, que é concreto, né, quer dizer, as moças elas eram ensinadas a bordar, tricotar, costurar, né, é uma coisa bem concreta. Mas elas também bordavam esperanças e desejos, que é algo mais abstrato, que é algo mais da alma, do sentimento realmente, né? Então esses elementos eles vão remeter a uma aura transcendental do amor romântico, né? Bordar as esperanças e os desejos, né? Elas se iludiam nessa vida, quer dizer, eu sou criada para o casamento, e romantizavam essa realidade, o que era mais perigoso, né? E aí depois de muito bordar e de esperar na janela os maridos de vai com o vento, acontece, né, essa questão aqui do convento, né? Vejam,
Essa janela, como eu falei, ela vai representar sempre a abertura para um espaço mais amplo, né? Mas ela está associada também à ideia de esperanças e desejos. E aqui ele vai estabelecer uma relação interessante entre as moças e o luar, enfatizando ainda mais essa questão do romantismo, né? A lua como o símbolo, né, dos românticos, né, dos poetas românticos, enfim. Mas vejam, né, que Drummond é Drummond, né? Então a contraposição que ele faz a isto, né, da constante espera das moças, né, esperando amores que passam e sonhos, né, que vão com o vento, elas são ali comparadas com flores de certa forma, mas ao contrário do que se espera que elas murchem, né, elas vão murchar a lua de tanto fazer pedido, né, murchando o luar. O que isso poderia significar? A gente pode pensar também a princípio, né, na passagem temporal, né, considerando as fases da lua, né, murchando a lua, quer dizer, a lua cheia, ela é o símbolo dos poetas, né? E aí elas vão murchando a lua, ela vai passando as suas fases, né? Nova, crescente, minguante, né? Então elas vão estafando a lua de tanto comentar, de tanto pedir para a lua, né? Então nem a lua pode salvar essas moças. Mas olha que legal, né? Em muitos poemas ele compara a mulher com flor, as mulheres com flores, né? E aqui o fato delas murcharem o luar, né? Elas poderiam ser consideradas como as flores que cansam a lua, mas que mesmo assim não são elas que murcham, quer dizer, elas que murcham, elas não perdem o seu vigor. Elas estão ali no convento, mas elas ainda estão em pleno vigor e vivacidade, mas elas não enxergam isso. Ou elas até enxergam isso e sentem que elas são cheias de vida, mas isso é imposto a elas, elas não têm como transpor essas hirtas grades de convento. Olha que interessante, né? Então veja, ainda que as mulheres não se casem, elas não perdem então esse vigor. Não seria o fim do mundo para elas, haveria uma possibilidade, ou seja, essa transposição da janela, né? A janela para o fora, né? Mas essa fuga não era permitida por imposição das famílias e da própria sociedade que as mantinha presas. E contemplando esse espaço da janela das suas casas, né, essas flores, então ainda dotadas de perfume e vigor, traçavam as linhas que as enclausuraria nas hirtas grades de convento. Né? Quer dizer, esse espaço amplo, restrito às barreiras e às paredes do cárcere, né? Porque essas grades do convento, né, elas têm esse teor de representar justamente essa prisão, né, as hirtas grades do convento. Então, esse fechamento ele poderia também representar o encerramento de todas as mágoas no interior do sujeito, que vai encerrar a sua vida diante das adversidades do mundo ao redor. Né? Eu tô aqui dentro dessas grades, eu não posso fazer nada. É uma amargura muito grande, né? Então o tom do poema é ainda mais fatídico quando o poeta menciona as almofadas roxas, né? Que lembram sutilmente forros de caixões, né? Porque é roxo, né, gente? Isso simboliza a morte prematura dessas mulheres. E essa morte poderia também vir associada à imagem criada a partir da característica dessas grades, né? Hirtas, quer dizer, pontiagudas, que ferem, que machucam, né? Então a mulher tá lá, de mãos paradas, né? Como um cadáver realmente dentro do caixão, sobre roxas almofadas, hitas grades de convento. A imagem, então, construída por esses versos dá a nítida impressão da perplexidade dessas mulheres, né? E a aparente inércia diante das ações, não pelo desejo delas, mas pela repressão e condicionamento da sociedade, né? E diante desse condicionamento, as prendas, né, das mulheres seria uma possibilidade de escapatória, como já comentei, né? Mas não para necessariamente mudar a situação, antes para ocupar o tempo dessas mulheres e esquecer as frustrações dessas mulheres, né? Então, esse aqui seria o poema Sina, nesse sentido, né? Então, veja que interessante quantas coisas para a gente discutir dentro de um poema, né? Então, vamos ver aqui o que nós temos na sequência. Bom,
eu trouxe aqui trechinhos, né, de outros poemas, né, o Vida Vidinha, que vai estabelecer também um diálogo com o Sina, o poema Sina, e da mesma forma, né, ver aqui o travesseiro da solteirona, as lágrimas, né, secretas nas fronhas dos travesseiros, também está sempre remetendo, né, com a ideia lá do Machado de Assis, né, da Dona Tunica. Mas vamos ver aqui o que fala, né, então, o poema A Solteirona a princípio. Aliás, o poema é Vida Vidinha, né? Porque ele cita aqui solteirona várias vezes. Vocês vão observar aqui o paralelismo do poema. Bom, então ele diz assim: Vida Vidinha, a solteirona e seu pé de begônia, a solteirona e seu gato cinzento, a solteirona e seu bolo de amêndoas, a solteirona e sua renda de bilro, a solteirona e seu jornal de modas, a solteirona e seu livro de missa, a solteirona e seu armário fechado, a solteirona e sua janela, a solteirona e seu olhar vazio, a solteirona e seus bandos grisalhos, a solteirona e seu bandolim, a solteirona e seu noivo retrato, a solteirona e seu tempo infinito, a solteirona e seu travesseiro, ardente, molhado de soluços. Então aqui vocês têm só um trechinho, né, que eu coloquei aqui para a gente lembrar a referência, né, com o texto do Machado de Assis, né. Então eu coloquei só alguns trechinhos aqui para destacar, mas eu vou ler aqui a minha análise, né, sobre o poema como um todo. Claro que se vocês tiverem interesse, vocês podem deixar aqui a mensaginha, né, abaixo do vídeo, me pedir, né, o poema na íntegra que eu posso passar para vocês com a referência bem certinho também, tá? Bom, então o título do poema, né, Vida, é seguida do diminutivo vidinha, que vai enfatizar o sentido de mediocridade, né, para uma vida que, claro, vai se diminuindo ao longo do tempo, né, e além disso uma vida comum, né, que é uma vida corriqueira sem grandes alterações no seu curso, especialmente quando nós analisamos os versos em paralelismo, como eu comentei com vocês, né, que vão indicar essa monotonia. E essa monotonia do poema só é quebrada nos 3 últimos versos, né, que são esses aqui. Quando a solteirona, então, ela explode, né, retida então pelas mágoas e se entrega ao pranto, tendo o travesseiro como consolo. Né? Esses 3 versos aqui, a solteirona e seu travesseiro, ardente e molhado de soluços. O próprio termo, né, solteirona, vai apresentar um tom pejorativo que reflete os pensamentos da sociedade da época, que vai estimular então o casamento como meta, né? E em seguida repreende com palavras duras quando não se cumpre com o plano estipulado, quer dizer, é uma meta para você se casar, né? Aí você não se casa, ainda assim você está errada, né? Bom, a imagem da janela é novamente, né, representada aqui também. Ali no verso, né, a solteirona e sua janela. É como se a janela ela fosse uma atribuição à solteirona, né, a espera nessa janela. Vejam, né, gente, que coisa triste, né? O marido ele é visto como uma possibilidade de libertação para a mulher. Mas muitas vezes essa libertação é muito relativa, né? Porque você pode entrar numa outra prisão para viver com aquele seu marido. Né? Então vejam que o que isso também nos leva a refletir. Né? Bom, a imagem, então, como eu estava falando da janela, né? A imagem da janela, ela se expressa novamente no poema como uma passagem desse plano restrito da casa da mulher solteira e esse lado de fora o qual ela não vai transpor. Ela sempre está para o lado de cá. Então essa espera ela sempre vai estar associada à tristeza, né? Especialmente quando ela está ali associada aos bandolins, né? Um instrumento que vai entoar melodias nostálgicas, né? O tempo é marcado pela referência aos bandôs, né? Cabelos grisalhos da mulher, né? Que agora senhora. Inclusive, eu gosto muito daquela imagem do Dali. Os cabelos da irmã dele, né? São cabelos grisalhos. Então representa também a passagem do tempo para a mulher, né? E todas as prendas, né, todas as qualidades dela, né, de nada serviram para que ela conseguisse o marido. E o noivo retrato, né, que comenta também a solteirona e o noivo retrato, esse retrato que ela mantém para si como lembrança, ela poderia representar também um amor platônico,
né? Ou um amor que se perdeu levado pela morte. Então, seja um amor platônico, seja um amor que foi levado pela morte, vejam que ela leva para o resto da vida esse amor, essa ilusão. Ela leva essa ilusão para sempre, até o seu túmulo lá nas ditas grades de convento, fica encerrado dentro dela, da mulher, né? O tempo da solteirona é infinito, nunca passa e nada muda, né? Nunca muda. É infinito para ela, né? Pela forma como ele vai descrever para a gente, pela forma como ele vai apresentar os versos, né? Esse paralelismo sintático, né? Que vai refletir essa monotonia. Vejam que interessante. Então, tudo dentro do poema, né? A forma como o poema é construído, né, gente? Ele vai remontar essa ideia para a gente, né? Bom, vale notar também que as características dessa solteirona, elas são enfatizadas cada uma num verso específico. Então, vai denotar todas as características que ela possui, mas ao mesmo tempo, isso a particulariza. E particularizando essa solteirona, a gente pode remeter não só a uma solteirona específica, mas a muitas outras moças que ficaram solteiras, que tinham o mesmo sonho e que compartilham das mesmas aflições, também sendo prendadas, né, do mesmo modo. Então, todas elas como um retrato da sociedade e do contexto, né, dessa sociedade. Bom, eu cito aqui também, né, o Morte de Noivo, que eu coloquei só também os últimos dois versos ali. As fronhas são esponjas de lágrimas secretas, né? São versos bastante sentimentais, né? Esse poema eu vou ler aqui inteiro para vocês e comentar rapidamente também para vocês terem uma noção. Que ele diz assim: suicida-se o noivo de Carmela, antes noivo de Isaura. Desfeito o primeiro compromisso, Carmela esperava-o do alto da sacada. Para entrar, não precisa bater palmas, o amor. De uma rua a outra rua transita pesquisando. É Carmela a escolhida. E agora o noivo mata-se com insabido veneno sem uma palavra. Duas moças vivendo a morte muda. Nenhuma vai ao enterro. Proibido chorar em público morte de infiel. Cada uma em seu quarto solteiríssimo, escurecido em quarto de viúva. Isaura, se não havia de ser meu, nenhum dedo terá sua aliança. Carmela, todas duas fomos derrotadas, ou ninguém perdeu. Ganhou ninguém? As fronhas são esponjas de lágrimas secretas. Bom, o título do poema, né, e os dois primeiros versos já vão indicar a catástrofe, né? E o personagem principal dessa catástrofe é designado pelos compromissos pré-nupciais que ele havia assumido. Então, o título Morte de Noivo e aí os dois primeiros versos, né? Suicida-se o noivo de Carmela, antes noivo de Isaura. Então, o cara era noivo, primeiro de uma, termina o compromisso com uma porque se apaixona pela outra. Então, ele se matou, né? Por algum motivo que não se sabe, né? Bom, também não se sabe ao certo o motivo, né, pelo qual ele desfez o primeiro noivado, né? E aí a gente vai perceber que pode ser, né, essa atitude pode ter se devido ao fato, né, dele ter se apaixonado pela Carmela, né? Então, quer dizer, ele diz ali, para entrar não precisa bater palmas o amor. Então ele estava lá passeando de casa em casa, se apaixona por Carmela, vai abandonar Isaura, né? Mas de repente o noivo se mata com insabido veneno. Então o poeta vai lançar aqui um mistério pra gente, né? Que vai findar a primeira estrofe do poema, quer dizer, porque o que aconteceu, né? Ele se suicidou por quê? Não se sabe que veneno que ele usou, né? O que aconteceu? Primeiro ele queria casar, ia casar com uma, depois quis casar com a outra, né? Então, será que a família impôs alguma coisa para ele? Então ele já instaura a dúvida pra gente, né? Bom, na sequência, né, a situação das moças, né, com o desdém dele e posteriormente com a morte, é mencionado aqui no primeiro poema, né, que eu analisei aqui também. As moças, né, elas estão manchadas na sociedade de certa forma, quer dizer, ele se suicidou, mas as moças que vão ficar com essa marca, quer dizer, uma já é viúva antes de casar, a outra foi largada, né, já foi abandonada pelo primeiro noivo, né, enfim. Elas estão marcadas, tanto é que é proibido para elas que compareçam ao enterro desse infiel, né? Bom,
nós já comentamos anteriormente, né, que os noivos eles também eram obrigados a escolher uma esposa, né, e casar então, né, mesmo contra a vontade deles muitas vezes, né. Então, quer dizer, de repente o moço, então, por conta dessa imposição ou por conta dele ter terminado o noivado com outro que pode ser que era mais vantajoso, ele foi também pressionado pela família? Pode ser, né? Isso acontecia muito na época também, né? Bom, então levando em conta o sentimento dele para com Carmela, que dá a impressão que ele se apaixonou por ela, né? E o trato desse infiel, a gente poderia pensar, né, em algum tipo de descontrole, né, do rapaz, né, que levou ele ao suicídio, ou seja, cometeu uma loucura para que ele não tivesse que se impor às imposições sociais, né? Então ele preferiu se matar a ter que casar com alguém porque não gostava, né? Bom, essa dúvida ela vai ser posta em xeque para a gente na nossa interpretação, né? Porque o verso insinua o seguinte: cada uma no seu quarto solteiríssimo. Vejam que ele usa o superlativo aqui, né? No máximo que essa palavra pode abarcar aqui. Ele vai refletir sobre a situação, né, e o destino triste de cada uma delas. A Isaura, ela aparenta ter um ódio no coração dela, tanto pela noiva quanto pelo traidor, porque ela comenta assim: se não havia de ser meu, nenhum dedo terá a sua aliança. E a Carmela, ela já é mais humilde e doce, né? E ela compreende, ela racionaliza, dizendo assim: puxa, mas todas duas fomos derrotadas, ou ninguém perdeu, ganhou ninguém, quer dizer, quem é que ganhou com isso tudo? Nós duas estamos manchadas agora por conta disso, né? Como é que isso vai funcionar, né? Então ela pensa sobre isso, né? E agora é importante também notar que a frase da Isaura, ela pode sugerir uma reação da ex-noiva, porque ela fica com raiva, né? Então ela foi abandonada. O que a gente pode pensar? Que esse insabido veneno com o qual ele se matou, quem sabe não foi um veneno, não é? Ministrado ali pela própria Isaura. Não tem como a gente saber, né? A gente pode interpretar e buscar possibilidades aqui. Mas o que é interessante, é quase um caso detetivesco, né? Bom, então pelo significado dos nomes, a gente vai buscar até a raiz aqui, né? Carmela significa jardim fértil, né, na sua etimologia. Ela poderia, né, representar para o noivo uma nova esperança para a felicidade dele, quer dizer, ele era, de repente, noivo da Isaura, mas ele se encantou pela Carmela, de verdade. Talvez fosse um casamento imposto com Isaura e ele se apaixonou por Carmela, né? Isaura significa igual ao ouro, né? Mas, como a gente está falando de Drummond aqui, gente, e o casamento não deu certo, ele poderia corresponder, né, de forma oposta ao nosso antigo ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro, né? Então, para ele, Isaura não representava o que Carmela representava. Então, é uma possibilidade, né, que pode corroborar com essa interpretação de envenenamento. Vai saber, é insabido o veneno. Então, ele abre possibilidades para a gente pensar, né? Cabe, então, aqui para a gente um mistério eterno, né? Mas ambas permanecem da mesma forma, agarradas aos travesseiros, né, como os seus velhos conselheiros, né? As fronhas são esponjas de lágrimas secretas, né? Vejam, a mesma situação aqui, elas são impostas diante dessa sociedade, né? Bom, aqui então nós temos o poema A Condenada. Ele é formado por 5 estrofes, então eu vou ler essas 3 aqui e comentar com vocês e na sequência nós terminamos. Bom, então ele inicia da seguinte forma: A Condenada. Impossível casar a moça bela, branca, rica, na terra onde príncipes não saltam do armorial para pedir-lhe a mão, jamais. Passam cometas de olhar astuto, canastras sortidas, irão comprar a moça a mercadoria sem preço na terra? Jamais. Passam fazendeiros, botas esculpidas no estrume, riso ruidoso de dentes de ouro. Cuidam levar a moça para saldar suas hipotecas? Jamais. Vejam, o poema ele já tem um indicativo de pessimismo, né? Porque ele vai iniciar aqui com o vocábulo impossível.
Quer dizer, vai sugerir a negatividade de algo, né? E a gente vai perceber na sequência que a impossibilidade é o casamento. Quer dizer, impossível casar a moça. E essa moça da qual o Lírico fala, ela é muito bem definida como modelo, né? É bela, branca e rica. Né? Então veja que interessante já como ele delimita, então, né, o que a sociedade vai impor para essa moça. Então, a mão dela não seria dada a qualquer um. Percebe-se que o poeta, então, o tempo todo ele vai remeter os versos às cenas e situações românticas, ironizando essas situações, né? E apresentando releituras dessas cenas, como nos versos que a gente vai ver aqui. Na terra onde príncipes não saltam do armorial para pedir-lhe a mão. A referência do armorial é interessante porque o armorial ele é um livro de registro com brasões de famílias importantes. Quer dizer, então se o sapo não vai sair desse livro, desse armorial com pessoas importantes, quer dizer, ele é um Rela sapo, né? Então veja a relação que ele faz com o conto de fada aqui, né? Então, o significado sugerido pelos versos, ele não iria fazer um milagre em que em Passo de Mágicas haveria uma seleção de bons partidos para serem escolhidos pela família da moça, né? Então, novamente, esse armorial ele pode ser comparado, né, a um livro de conto de fadas, né, em histórias românticas, quer dizer, que salta de dentro daquele livro um sapinho, como da história, né, em que a princesa beija o sapo, né, e transforma ele num belo príncipe, né? Então, não é isso que vai acontecer aqui. Então, veja que legal a forma como ele vai ironizar, né? E aí, como um arcabouço de negativas, ele vai usar o tempo todo, né? Jamais, jamais e jamais no final de cada estrofe. E aí, nós temos algumas possibilidades, mas aí, claro, todas as negações, né? Surgem para que a filha case, né? Alguns outros rapazes, ali umas possibilidades, né? Como aqueles cometas que passam, né? Enfim, mas aí não tem nenhum príncipe que está vindo do armorial, nenhum é digno da filha, né? Na primeira estrofe, alguns então passam como cometas, são, né, os espertos comerciantes, né, que ele comenta aqui, mas a filha dele não é uma mercadoria. Não vou vender minha filha para comerciante, né? Veja, é a fala aqui do pai, no caso, do patriarca, né? Na segunda estrofe, né, os fazendeiros falidos, que aí nessa época, né, que começa a decair também a cultura, né, do café com leite na época, né? Então é assim que ele faz referência, né, que começa a haver prejuízos ali, porque vejam, eles vêm com as botas esculpidas, né, no estrume, quer dizer, então podem ser, né, as botas limpas, né, por cima e suja de estrume por baixo, né? Então ele não vai querer dar o dote da filha dele, pagar para a filha dele, né, para salvar as terras desses homens. Quer dizer, não, com a minha filha rica não, de jeito nenhum, né? E aí ele continua nas outras duas estrofes, né, a apresentação desses noivos, aí desses possíveis noivos que a família não aceita de jeito nenhum, porque nenhum é digno da filha branca, bela e rica. Passam mulatos de fina lábia e 1000 apólices federais. Como deixar que o sangue cruze na alva barriga de alvas origens? Jamais. Vejam, se a moça, né, é bela, branca e rica, como é que ela vai cair nas lábias de um rapaz de cor, ainda que esse seja dono de apólices e também de um charme todo especial, porque ele tem uma fina lábia, né? Como deixar que o sangue cruze na alva barriga de alvas origens, né? Então aqui é extremamente preconceituoso e racista esse comentário, né, do patriarca na época para casar sua filha, né, para que ele deixe que a filha case com esse homem. Então vejam que nessa terceira estrofe a presença do branco em contraposição ao negro fica representada de uma forma sutil, né, na figura dos mulatos, que os mulatos que recentemente eles deixavam de ser escravos, né, ou eles eram desmembrados das famílias dos escravos alforreados e ascendiam socialmente. E vejam que o vocábulo alva ele vai se repetir 3 vezes, né, com esse intuito de mostrar que a família prima muito mais pela posse ou mesmo pela infelicidade da filha do que vê-la casada com um homem negro. Tudo isso então por conta das convenções sociais, né?
E aí o que acontece, né? Condena-se a moça ao casamento consigo mesma, na noite alvíssima, eternamente, né? A noite alvíssima, né? A cor dela é muito destacada, né? A cor da moça, né? A branca, essa ideologia, né? Da cor, enfim, né? De raça pura, enfim, que nós ouvimos falar por muitos anos e ainda nós temos ouvido nos dias de hoje falar sobre isso. Vejam que ele destaca todos os noivos, ele vai chegar num possível noivo aqui para ela, que ele deixa, né, como é que é possível, né, que o sangue cruze na alva barriga de alvas origens, né, mesmo com essa fina lábia, quer dizer, ele era uma grande possibilidade para se casar com ela, possivelmente até que, quem sabe, né, houvesse um amor entre eles, mas ela é condenada ao casamento consigo mesma na noite alvíssima. Isso aqui é um sofrimento para ela, né? Eternamente. Ela aceita, inclusive, né? Passivamente, né? Vejam que eternamente ele pode reunir aqui o eterna, né? Eternamente e ternamente, né? Ternal, de maneira ternal, maternal, ou seja, passiva, que vai aceitar aquilo ali calada, porque é a imposição da família dela, né? Então ele intensifica, inclusive, né, eternamente esse sentimento dela diante de tudo isso, né? Vejam que interessante a leitura do poema e o quanto o poema, né, ele vai dizer sobre o contexto da época. Bom, e como eu havia comentado lá no início com vocês, né, sobre a mulher vestida de homem, que é o poema que fecharia, diante de todas essas impossibilidades, uma linha de fuga para a mulher, né, a mulher vestida de homem, essa personagem aqui, como ele coloca no poema Márgara, né, esse poema da Márgara também é um poema um pouquinho mais longo, que vai contar a história dessa mulher, né, e a gente vai pensar então nessas possibilidades. Nós vamos ver que o menino, né, da infância do poeta, né, porque ele tá dando, né, em Boitempo ele dá voz ao menino. Então, porque Drummond ele viveu, né, em Itabira do Mato Dentro, né, início do século XX. Então, essa sociedade que ele vai retratar pra gente. Então, esse menino ele ouve falar sobre essa personagem, né, e incorpora a subjetividade de outro em sua constituição. E assim, ela, no caso a Márgara, ela consegue se libertar momentaneamente das amarras da sociedade repressora quando ela se transforma em homem, quando ela se veste de homem à noite. Muito embora essa sua imagem seja quase mitificada pelas pessoas, né, ao redor. Né? Então, vamos fazer a leitura do poema aqui e aí a gente conversa um pouquinho sobre as possibilidades de interpretação desse poema. Dizem que à noite Márgara passeia vestida de homem da cabeça aos pés. Vai de terno preto, de chapéu de lebre na cabeça enterrado. Assume o ser diverso que nela se esconde, ser poderoso. Compensa a fragilidade de Márgara na cama. Márgara vai em busca de quê? De quem? De ninguém, de nada, senão de si mesma, farta de ser mulher. A roupa veste-lhe outra existência por algumas horas. Em seu terno preto, foge das lâmpadas denunciadoras, foge das persianas abertas, a tudo foge Márgara homem, só quando noite. Calças compridas, cigarro aceso, Márgara fuma, vestida de homem. Corta a procissão sozinha, as ruas que jamais viram mulher assim. Nem eu a vejo que estou dormindo, sei que me contam. Não a viu ninguém? Mas é voz pública, chapéu desabado, casimira negra, negras botinas, talvez bengala? Talvez revólver. Esta noite, já decidi. Acordo, saio solerte, surpreendo Márgara. Olho bem para ela e não exclamo, reprovando a clandestina veste inconcebível. Sou amigo, sem desejo, amigo, amigo puro, desses de compreender sem perguntar. Não precisa contar-me o que não conte a seu marido nem a seu amante. Ah, oh, esquiva, Márgara, sorri,
e de mãos dadas vamos, menino homem, mulher homem, de noite pelas ruas passeando, o desgosto do mundo mal formado. Então dizem que Márgara passeia a noite vestida de homem. O menino, né, que vive nessa sociedade patriarcal repressora é quem vai contar sobre ela e sobre o que ele ouve. Então, a Márgara seria um mito ou de fato ela existe, né? Porque ele não sabe, né? As pessoas contam para ele, né? E ele tem vontade de vê-la, né? Ela é uma mulher da imaginação do povo, né? A projeção de mentes femininas que gostariam de fazer o mesmo do que ela. Poderia ser uma pergunta, né? Então, a Márgara, né, é possível derivativo de Margarida, que significa pérola, né, na etimologia. É uma mulher que, pelos indícios, né, do poema, revela-se uma criatura sofrida, cansada de ser o que é, quer dizer, farta de ser mulher, né? E quando homem, ela pode ser o que ela quiser, que ser livre, né, dos olhos dos outros, né? Então, por isso que ela escolhe sair à noite, quando o sol se esconde e as famílias dormem, né? Então as pessoas saem para se divertir, os livres, os libertinos, né, saem para se divertir, né, diante dessa sociedade aí. Mas Márgara quer fugir sem que ninguém a veja, sem que ninguém a julgue. Então, quando ela se transforma, a força do homem se condensa nela pela roupagem e vai compensar a fraqueza dela na cama. O que isso pode significar, né? Vai indicar a submissão dela ao sexo, embora ela não pareça satisfeita em deitar-se com o marido, né? A fraqueza, né, na cama. Então, ela é um sujeito singular, né, que é dotado de características específicas originalmente só dela. Tanto é que, né, esse nome, né, Margarida, Pérola, Márgara, né, essas características específicas só dela indica essa questão rara, não só por ser mulher, mas pelo fato de ser sujeito, independente dela ser mulher ou homem, né? Mas o nome dela também vai carregar a sonoridade da palavra amarga, de amargura, né? Márgara. As pessoas dizem, as pessoas são vozes públicas, vozes de autoridade, que Márgara poderia carregar um revólver, né? Quem sabe para quê? De repente ela teria até vontade, necessidade, desejo de acabar com a própria vida, né? E esse menino que ouve as histórias, né? Ele só pode imaginar o que acontece de fato, né? Por que ela se veste assim, enfim. Mas ele tem afinidade com ela, né? E ele flutua na imaginação dele e ele tem um íntimo desejo de sair de mansinho à noite e se encontrar com ela, seja mulher ou seja homem, né? Mas para conversar com ela. Então, esse eu lírico, né, do Drummond agora, porque na verdade, né, o tempo em que ele narra a história não é o mesmo tempo, né, da Enunciação. Então ele volta ao passado para retomar esse ponto aí. Então ele empresta a voz ao menino, mas é o adulto que fala aqui. Então ele se aproxima desse sofrimento dela, né, pela relação próxima também que ele tem com a mãe, né, dentro da sociedade patriarcal. Ele como criança, ele tem muito receio, muito medo do pai, e ele sempre volta, né, o olhar para a mãe, né? Então ele vai perceber a necessidade, né, de uma conversa com ela, de um pensamento mais puro. Ele não quer questionar a Márgara sobre os motivos dela, né? Somente pegar nas mãos dela, né? Ele inclusive diz, esquiva a Márgara, não me interessa se é homem ou se é mulher, o que ela pretende, né? Mas sabendo desse desgosto, né, de que ele também está sujeito a isso porque ele é uma criança nesse mundo repressivo, né? E passear, né, o desgosto do mundo mal formado. Quer dizer, então vamos embora daqui, vamos sair conversando, né, sobre esse mundo mal formado aí que não entende muitas coisas, que nos oprime de tantas maneiras, né? Vejam, o modo que a personagem encontra para se sentir livre é usando uma máscara, né, de uma subjetividade que não é dela, mas precisa ser em um momento em que não há espaço para que a voz e a imagem verdadeira dela, né, apareçam,
né? Aquela que compreende realmente a sua subjetividade. Isso não pode ser mostrado sem que ela receba repreensões de volta, né? Então é bem interessante a forma como ele apresenta isso. Então o que a gente pode notar? Que no decorrer das nossas análises, né, desses poemas selecionados, podemos notar a hipótese inicial de que, diante da sociedade como é representada pelo poeta, essa mulher só conseguiria se fazer ouvida e vista com roupagens diversas, assumindo uma postura que não é a dela de fato, né? Porque quando ela assumia a real identidade, ela pagava o preço por essa liberdade que ela queria. E a literatura ela vai mostrar ao longo dos anos que a mentalidade foi sendo transformada e muitos direitos foram adquiridos pela mulher dentro da sociedade atual, né, como eu falei, mas embora, né, alguns resquícios ainda haja dessa sociedade conservadora que acua os sujeitos, né, inverte os papéis, né, que até mesmo algumas mulheres acabam assumindo esse poder patriarcal, reproduzindo o discurso, né, enfim, de tão forte que isso fica na sociedade, né. Então é importante reconhecer-se como mulher dentro das suas possibilidades e suas limitações também. Aqui eu trago novamente, né, a imagem para a gente relembrar e fechar esse ciclo, né, de discussão, de reflexão, para a gente pensar em tudo isso, convidar, né, a todos e a todas a pensar sobre essas possibilidades, né. Eu sempre gosto de pensar a linguagem não definindo-a como feminina ou masculina, né? Embora existam algumas teorias que definam, né, diferenças entre uma escrita e outra, uma linguagem e outra. Mas gosto de pensar na linguagem como a linguagem do sujeito, a linguagem da subjetividade, né? Para que a gente seja tão feminino quanto masculino quando a gente lê um texto. Pensando, né, nas possibilidades, né, que o ser humano apresenta, nos sentimentos que o ser humano apresenta, né, nos limites que o ser humano tem dentro de si, né, nas suas qualidades e nos seus defeitos e na medida em que ele luta para consertá-los, para se melhorar. E isso é uma luta que todos nós travamos, né, conosco mesmos. Né? No caso aqui eu estou discutindo sobre a imagem feminina, né? Até porque eu também sou mulher, então estou falando sobre um ponto de vista, né, de uma mulher, né? Mas gosto de pensar a linguagem também nesse sentido. Acredito também que a linguagem feminina ela apresenta uma sutileza assim muito característica, né? Concordo assim em muitos aspectos de alguns teóricos, né? Mas gosto de pensar também da forma como o olhar masculino se projeta para a mulher e é solidário com a mulher, muitas vezes, né? Então, eu acredito nessa incorporação de uma linguagem na outra, no diálogo, né, entre as subjetividades e uma universalidade dessa linguagem, né? Então, para que a gente pense tanto, né, no olhar masculino quanto no olhar feminino, no diálogo entre esses olhares e nas possibilidades humanas, né, nas possibilidades humanas. É isso que eu queria deixar assim de reflexão aqui particularmente. Então, eu trago, né, essa visão do autor, o olhar masculino sobre essa sociedade patriarcal. Vejam, ele reflete, né, sobre isso, ele reflete sobre a mulher da época em que ele viveu. E é claro que olhando agora para o presente, né, em que ele viveu, né, mas uma realidade que ele viveu também no seu passado quando menino. É muito interessante pensar sobre isso, né? Então, nós finalizamos mais uma discussão no dia de hoje, né? Eu sou a professora Tatiane Prockner e este é o meu e-mail. Caso alguém tenha interesse, né, pode me escrever, podemos conversar, posso mandar para vocês as referências bem certinho, né? Todas essas atividades que eu estou apresentando aqui já foram textos publicados, né, em artigos, na minha dissertação de mestrado.
Então a gente pode conversar sobre isso. Esses textos estão disponíveis também para serem acessados na internet. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.